Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de estudos e nós chegamos hoje ao quarto estudo e estamos no terceiro mandamento. Lembrando aos irmãos que esses estudos sobre os 10 mandamentos, nós priorizamos desde o primeiro estudo, nós focamos em relação ao culto, em relação a esse momento que nós estamos aqui, seja na terça-feira à noite, seja na quarta-feira à tarde, seja no domingo pela manhã ou no domingo à noite. E hoje nós chegamos ao terceiro mandamento, que também é um mandamento que fala sobre o culto. E a pergunta que surge diante desse terceiro mandamento é: por que Deus colocaria essa proibição? Parece que vem numa caminhada bem segura, né? Desde o primeiro mandamento, que é... Qual é o primeiro mandamento? Pronto. No culto, nós não adoramos a outros deuses. Nós só adoramos a um único Deus. Segundo mandamento, que é qual? Pronto. Nem as adorarás. Nós vimos na semana passada. Mas por quê? Perceba, não terás outros deuses, nós compreendemos. No contexto que nós vimos, o povo de Israel, o povo de Deus, ele estava pronto para tomar a terra prometida que Deus havia prometido. E nós já vimos, nos domingos pela manhã, no livro de Josué, na série de exposições que nós fizemos, no livro de Josué, que a terra de Canaã, que é a terra prometida, havia vários deuses. E nós estamos vendo no domingo pela manhã, em nossa série de pregações no livro de Juízes, que existia vários deuses. Nós compreendemos que o povo de Deus deve prestar cultos a um único Deus. Nós compreendemos que nós não podemos cultuar a Deus através de mediadores, sejam eles de imagens de escultura, ou mesmo de mediadores, sejam eles de figuras humanas. Nós não podemos buscar a presença de Deus se apoiando na figura de homens. O único ser mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Então nós aprendemos um único Deus e adorar sem imagens. Mas por que parece que no meio desses mandamentos Deus quebra a lógica que ele vinha anteriormente? Um único Deus, ok. Sem adorar a Deus sem imagens, ok. Mas o que tem a ver esse terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certamente, os irmãos já ouviram relatos como esse. Talvez alguns entendam o seguinte: tomar o nome de Deus em vão é dizer essas palavras aí. Já ouviram? Deus me livre. Eita, meu Deus, me perdoe, falei teu nome em vão. Não é? Ou Deus te pague. Eita, pequei, quebrei o terceiro mandamento, falei o nome de Deus em vão. Ou, pelo amor de Deus. Ou, talvez os irmãos já falaram, Deus te abençoe, certo? Ou, a última palavrinha aí é o quê? A última frase? Pronto, agora quebrei o terceiro mandamento, agora só Jesus na causa. Eu não sei se os irmãos aprenderam assim. O diácono Clóvis disse que os irmãos não estudaram sobre os 10 mandamentos. Mas os irmãos já ouviram falar sobre isso, que o quebrar o terceiro mandamento, o não falar o nome de Deus em vão, seria ou se encaixaria nessas palavras aí? Nunca ouviu ninguém dizer? Sim. Quando você pensa assim, no terceiro mandamento, presta atenção. Quando você pensa assim, não tomar o nome de Deus em vão, você já pensou em alguma vez que tomar o nome de Deus em vão e falar essas palavras aí? Sim ou não? Ao falar essas palavras, nós estamos quebrando o terceiro mandamento? Por quê? Sim. Certo. Mas tem mais. Tem. Mas o que mais, irmãos? Fora a irmã das dores.
Para você, o que significa não tomar o nome de Deus em vão? E mais uma vez, tá certo? Vamos deixar exclusivo em relação ao culto. Em relação ao culto. Nós estamos tratando desde o primeiro mandamento em relação ao culto. Tá certo? Vamos lá. Por que Deus colocaria essa proibição? Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão no culto. No culto. Tá isso. Certo, no culto. Cícera. Certo. É um ponto, né? Mas exclusivamente no culto. No culto não tem como a gente, eu amo a Deus, e no culto não viver o eu amo a Deus. Exclusivo no culto. Lembra mais uma vez. Estamos falando no culto. Diga lá. Certo, pronto. Começamos a caminhar. Certo. Certo, ok. Vamos lá, vamos continuar. Mas estamos caminhando no rumo certo aí. O que realmente significa tomar o nome de Deus em vão? Alguns dizem o seguinte: tomar o nome de Deus em vão é fazer juramentos falsos em nome de Deus, ou em nome do Senhor. Alguns dizem que eu vou explicar para os irmãos. Alguns dizem que, por exemplo, quando nós juramos diante da igreja, no culto, mais uma vez culto, quando nós fazemos juramentos no culto e não cumprimos esses juramentos, lembra que lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse que as suas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Alguns interpretam de que tomar o nome de Deus em vão seria, mais uma vez no culto, fazer juramentos que não possam cumprir. No mesmo Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Essa é a primeira interpretação de tomar o nome de Deus em vão. Seria mais ou menos essa imagem aí. Os irmãos estão vendo aí? De alguém com a mão levantada e com a outra, bem novinho, não é? Nas costas, sem que ninguém pudesse ver. Seria fazer julgamento, ou fazer juramentos falsos. E aplicando para os nossos dias, essa mesma interpretação nos leva à seguinte afirmativa: lembra quando nós recebemos novos membros em nossa igreja local, que o ministro faz aquela série de perguntas, e aqueles que são recebidos como membros fazem esse juramento, promessa, diante do ministro, diante da igreja e diante do próprio Deus? Por exemplo, quando a pessoa vai ser recebida na igreja e o ministro pergunta: você crê que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente? O que as pessoas geralmente dizem? É um juramento. Você promete que vai sustentar essa igreja local e que será, olha a promessa, olha o juramento, e que você será submisso à liderança da igreja local, enquanto essa liderança for submissa ao quê? A palavra de Deus. Qual é a resposta que geralmente é falada? Mas na primeira decisão que o conselho toma, que a pessoa não gosta, a pessoa se insurge contra a liderança da igreja. Os irmãos entenderam aqui essa primeira interpretação de que tomar o nome de Deus em vão seria fazer falsos juramentos. Eu prometo que eu serei submisso à liderança da igreja, enquanto essa liderança for submissa à palavra de Deus. Ok, para ser recebido. E aí, com o passar do tempo, por algum motivo, alguma questão em si, o conselho tomou uma decisão. E a pessoa acha que aquela decisão foi uma decisão errada. E ao invés dessa pessoa que acha que a decisão foi tomada errada, procurar os meios certos,
para conversar com o conselho em relação àquela decisão, ele sai falando mal do conselho a todos os membros da igreja local. Esse tipo de atitude é a atitude de alguém que fez um juramento fiel ou um falso juramento? Um falso juramento. Então, para esse tipo de interpretação, eles afirmam que tomar o nome de Deus em vão seria fazer juramentos falsos em nome do Senhor. Os irmãos compreenderam aqui esse primeiro ponto? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Vamos lá, segundo ponto, segunda linha de interpretação daqueles que afirmam que significa tomar o nome de Deus ou do Senhor em vão. São aqueles que dizem o seguinte, não sei se dá para ver aí de trás, dá para ver aí atrás, Thaís, presbítero Valdo, dá, né? Partezinha de cima aí, dá para, tranquilo. Pois bem, tomar o nome de Deus em vão. Os judeus, um pouco mais ortodoxos, eles dizem que tomar o nome de Deus em vão é você não falar o nome Deus. Deus. E como é o nome Deus em hebraico? Ele é um tetragrama. Ele não é a palavra Deus, com D-E-U-S. Ele é um tetragrama. Qual é o tetragrama? É esse que está aí em cima. Não fale o nome, e esse tetragrama significa Iavé. Tá certo? Iavé, ou Jeová. E alguns têm até arrepio na alma quando diz Jeová, porque aí ligam, né? Jeová, o nome Jeová, com testemunha de Jeová. Tem nada a ver, irmãos. Certo? Tira isso da sua mente. Esse tetragrama, ele significa Iavé ou Jeová. Esse é o nome de Deus. Quem sabe aqui qual é o nome de Deus? Que não é esse, Iavé. O grande eu sou? Eu sou. Então, basicamente, o que significa Iavé? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, o que os judeus ortodoxos afirmavam? Que tomar o nome de Deus em vão é quando você fala o nome Iavé. Se nós não podemos falar o nome Iavé, então o que eles ensinam que nós devemos falar em relação a Deus? Essa partezinha de baixo aí. Adonai. A palavra Adonai em hebraico. Passou aí? A palavra Adonai em hebraico significa Senhor. Olha a diferença. Os judeus ortodoxos, eles não falam o nome Deus. Eles falam o nome Senhor. Quando alguém pergunta, quem é o seu Deus? Eles não dizem, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Não, eles não usam esse nome, Iavé. O meu Iavé é o Criador dos céus e da terra. Pelo contrário, por quê? Porque eles têm medo de tomar o nome de Deus em vão. É tanto que eles ensinam aos filhos o seguinte, a ler esse versículo 6, 7, que nós acabamos de ler. Não tomarás o nome do Senhor Adonai em vão. Porque em hebraico está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Iavé em vão. Mas para que eles não falem o nome Iavé, que é o nome Deus, então eles falam Adonai. Essa é a segunda interpretação do que seria o tomar o nome do Senhor em vão. Entendido aqui? Tranquilo até aqui? Terceira interpretação. Eles não usam nem Adonai, nem Iavé. Quando eles se referem ao nome de Deus, eles dizem o seguinte, aquele nome. Então, seria basicamente o versículo 7 o seguinte: não tomarás o nome do Senhor, aquele nome, em vão. Deu para entender? Eles não tomam o nome Iavé, mas ele também não translitera para Adonai. Eles, para não quebrar esse terceiro mandamento, eles dizem, aquele nome. Quem é o seu Deus? O meu, aquele nome, é o Criador dos céus e da terra. Essas são as três principais linhas de interpretação do que significa tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Para alguns seria falar o nome Senhor, o nome Deus. Para outros seria usar o tetragrama. E para outros seria falar essas palavras que a gente acabou de falar. Ai meu Deus, Deus te abençoe, Deus te pague, Deus, Deus, Deus.
essas 3 linhas de interpretação. Mas o que significa realmente tomar o nome do Senhor teu Deus em vão no culto? Olha o nome de Deus, olha como Deus zela pelo seu nome. Não sei se dá para ver aí atrás os textos. Estou perguntando porque na outra vez ficou pequeno, mas vamos lá. O que diz o verso 2, capítulo 20 de Êxodo? Tá aí, eu já deixei até a cola. Eu sou o teu Deus. Iavé, lembra o tetragrama que nós acabamos de falar? Que os judeus ortodoxos não falam esse nome Iavé, e sim Adonai. Mas Moisés usa aqui a palavra Iavé, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que é o Deus que se encontra em todos os lugares da terra. Essa palavra Iavé, ela traz o peso de que Deus é não somente todo-poderoso, de que Deus não somente está em todos os lugares, mas de que Deus sabe todas as coisas. Versículo 5, Êxodo capítulo 20. Eu sou Iavé, teu Deus, Deus zeloso. Os irmãos percebem que ele vai repetir mais uma vez o nome Iavé, por causa do nome do Senhor que deve ser zelado. Terceiro e último, que foi o versículo que nós lemos, versículo 7. Não tomarás o nome de Iavé, teu Deus, em vão. Perceba qual é o foco que eu quero trazer aqui nesse início do nosso estudo. Que nós devemos zelar por esse nome. E aí, saindo um pouquinho, abrindo um pouquinho parênteses no estudo, saindo um pouquinho desse contexto de culto que nós estamos tratando desde o início, mas saindo um pouco extra culto, será que as pessoas têm zelado por esse nome? Fora do culto, vamos trabalhar um pouquinho rapidamente, né, para não surgir dúvidas em relação a extra culto, mas só para a gente compreender um pouquinho aqui, refletir um pouquinho. Será que esse nome ele tem sido zelado na boca dos crentes? Vamos falar dos crentes, em primeiro lugar. Será que esse nome, o nome Iavé, o nome Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse nome tem sido zelado na boca dos ímpios? Vamos mais precisos. Será que o nome de Deus tem sido zelado nas músicas dos nossos dias? Vamos falar um pouquinho secular. Na música, hoje nas músicas seculares, quando os ímpios colocam o nome de Deus no meio das letras, certamente os irmãos conhecem ou já ouviram alguém cantar uma música secular, que nós denominamos secular, que não é cristã, que não é de culto, uma música secular que usa o nome de Deus. Será que eles têm o zelo por esse nome? Agora, voltar para o nosso assunto. E nós? Nós, quando eu falo igreja. Nós, quando eu me refiro, igreja de um modo geral no Brasil. Será que a igreja evangélica no Brasil tem zelado pelo nome de Deus? Aí nós podemos lembrar do que a irmã falou, do nosso testemunho, do que Cícero falou do nosso testemunho, de falar em nome de Deus e não viver. Mas não somente isso, no nosso próprio culto, no culto evangélico, nos louvores que nós entoamos, nós evangélicos no Brasil de uma maneira geral, os nossos louvores, eles zelam pelo nome de Deus? O culto em si, que é o ponto importante do nosso estudo, o culto evangélico brasileiro, ele zela pelo nome de Deus? O culto é teocêntrico, Deus, cêntrico, central. Deus, o nome de Deus é o centro do culto evangélico? Ou será que o centro do culto evangélico, em grande parte, é o homem? Percebe? Eu estou abrindo um leque em relação a extra culto, fora do culto, fora das 4 paredes do culto da igreja, mas eu estou fechando o leque, trazendo para o culto em si. E Deus leva isso muito a sério. Se ele não levasse o nome dele a sério, esse versículo de número 7 do capítulo 20 não estaria aqui. Não seria o terceiro mandamento. E perceba que nós estamos estudando desde o início. O que são os mandamentos? São ordens expressas do próprio Deus.
Deus manda até nas orações que nós fazemos, nos louvores que nós entoamos, nas pregações que nós ouvimos. Isso mais uma vez, se referindo ao culto. Tá certo? Olha o que o Salmo de número 8, versículo 9 diz. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, Senhor nosso. Em outras versões diz, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Na palavra do Senhor vai nos exortar que o nome do Senhor estava sendo profanado pelos ímpios, não por causa dos ímpios, mas por causa do povo de Deus. Por causa do povo. Perceba, o salmista é claro. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, nessa versão, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Nome sobre todo nome. Nome inigualável. O nome de Deus. O nome de Yahvé. Mas continuando, Mateus capítulo 15, versículo 8 e o versículo de número 9. Olha mais uma vez, voltando para o culto. Olha o que o próprio Jesus exortou em relação à adoração. Lembra que o título é o nome de Deus na adoração. O que é que Jesus disse? Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Este povo, que povo? Esse povo, quem é o povo? Nós, a igreja. Ele está tirando aqui uma referência lá do profeta Isaías. Mas eu trouxe esse versículo 8, versículo 9, porque ele vai expandir. O profeta Isaías é apenas um versículo. E eu queria que os irmãos entendessem isso com esses dois versículos. O próprio Jesus está dizendo, este povo faz o quê? Mas, e em vão, ensinando de homens. O que Jesus está dizendo aqui é que nós podemos correr o risco de estarmos na igreja, com os nossos lábios louvando ao Senhor, mas o nosso coração está distante de Deus. E isso é a quebra do terceiro mandamento. Não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós tomamos o nome do Senhor nosso Deus em vão, quando com a boca nós pronunciamos o nome de Deus, quando com os lábios nós adoramos, dizemos que nós adoramos a Deus, mas o nosso coração está distante de Deus. Nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Como nós quebramos o terceiro mandamento? E aqui de maneira prática. Quando nós estamos no culto apenas de corpo presente, mas o nosso coração ou a nossa mente está distante daqui. Você sabia que nós estamos quebrando o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão? Se nós estamos prestando um culto a Deus, e nós estamos fazendo isso aqui nesse exato momento, nós estamos prestando um culto a Deus. Entenda, se nós estamos na casa de Deus, e estamos afirmando que estamos prestando um culto a Deus, mas o nosso pensamento está distante desse lugar, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Porque Deus não quer somente o nosso corpo. Não adianta nós estarmos aqui somente de corpo. Nós precisamos estar de corpo e alma. Todos os nossos sentidos, todo o nosso pensamento deve estar centrado naquilo que nós estamos realizando aqui nessa noite, por exemplo. Ou no domingo. O presbítero Valber, certa vez dirigindo o culto, ele disse justamente isso. Meus irmãos, esqueça um pouco dos seus problemas. Esqueça um pouco dos seus dilemas. Esqueça um pouco das coisas que você tem para resolver amanhã ou depois. Se concentre aqui nesse momento. Esse é o ponto. Nós precisamos estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Não é só em espírito. Eu trouxe o exemplo do corpo, não é? Mas não é só adorar a Deus em espírito. Não, eu estou aqui em espírito, mas eu não estou em verdade. Não adianta
De nada. Não é? Malaquias é em relação ao culto. Capítulo 1, Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. Deus vai puxar a orelha aqui. Em relação ao nome dele e em relação ao culto. Malaquias capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Todos acharam? Pedir ao presbítero Valber para ler esse texto. Ele vai ler devagar, para que os irmãos possam acompanhar e possam entender o que é que Deus está falando aqui nesse texto. Versículo 6 ao versículo 14. É um puxão de orelha, né? Bem puxado. E ele puxa a orelha primeiro dos sacerdotes, que estavam oferecendo a Deus o animal coxo, dilacerado. Mas em segundo lugar, Deus está puxando a orelha do povo. Porque só havia animal dessa forma, coxo, dilacerado, porque o povo entregava o animal assim. O comentarista vai dizer que o povo estava entregando as sobras ao sacerdote e o sacerdote estava entregando as sobras das sobras do povo a Deus. Pergunto para a gente refletir um pouco sobre tomar o nome de Deus em vão, baseado nesse texto aqui. Será que nós, sem responder, será que nós estamos dando a Deus as sobras no culto? O nosso culto, meus irmãos, a nossa vida no culto, o nosso culto a Deus, será que é sobras? Como assim, pastor? Eu vou trazer na prática o que Malaquias está dizendo aqui. O sacerdote estava dizendo, que culto enfadonho, que canseira de culto. A ideia era a seguinte, lembre comigo, levita e o sacerdote eram aqueles que recebiam o animal, degolavam o animal, tiravam o sangue do animal, cortavam as vísceras do animal e cozinhavam o animal.
Então imagine a cena. Os levitas recebem o animal e entregam o sacerdote. Lá vai o levita ter que limpar todo o ambiente sujo de sangue, das vísceras. Lá vem outro com outro animal, lavar o sacerdote e receber aquele animal, fazer todo aquele ritual, e o levita novamente ter que limpar aquilo. Imagina a irmã Inácia limpando todo dia a igreja. Limpa, daqui a pouco vem alguém, pisa com o pé sujo. Você que é dona de casa sabe muito bem o que é isso, né? Você limpa a sala e aí vem o seu marido, ou um filho, ou alguém vem com os pés sujos. Você acabou de passar o pano, mas lá vem o homem sujando de novo. Aí você reclama, será possível? Acabei de limpar. Olha, imagine trazendo esse exemplo que eu trouxe, para esse contexto aqui, que era justamente o que estava acontecendo. Os levitas limpavam o templo, o sacerdote imolava o animal, o povo trazia o animal coxo, cego, com defeito, para entregar a Deus. Por quê? Porque no coração do povo, a seguinte imagem: Deus recebe de qualquer jeito. Eu fico pensando, aqueles que levavam os animais enfermos para oferecer a Deus, o resto, o que sobra, né? Deus sabe do meu, né? Você já ouviu isso? Não estou indo para o culto não, mas Deus sabe do meu coração, né? Eu sou negligente mesmo, eu faço de todo jeito, eu vou quando der, eu faço quando puder, mas Deus sabe do meu coração. Certamente passava isso na mente desse sacerdote aqui. Eu estou servindo a Deus de todo jeito mesmo. Não quero saber não. Que canseira. Recebe animal, corta animal, limpa sangue. Lá vem mais um, dá trabalho. O animal, um odor no meio do ambiente. Não, isso é muito canseira. E Deus diz, quem dera. Perceba como isso é pesado e é duro. Quem dera que tivesse um homem no meio de vocês. Para dizer, irmãos, não está dando certo. Deus não está recebendo nosso culto. O último que passar, apaga a luz e fecha a porta. É basicamente o que Deus disse aqui. Tomara, diz o versículo 10. Olha o que diz o 10. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem? Fecha as portas. Para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Como ele conclui o versículo 10, vamos ler todos juntos? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Pesado, né? Deus dizendo isso para a quarta igreja. Para aqueles que vêm para o culto e dizem, lá vou eu de novo para o culto. Que canseira. De novo o pastor vai pregar. Que canseira. Que culto enfadonho. A gente está fazendo o mesmo ritual aqui. E Deus está dizendo, eu não recebo o culto de vocês. Vocês estão profanando o meu nome. Lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós fazemos isso, quando nós dizemos, eu vou cultuar a Deus, mas no nosso, a boca, a nossa língua diz, nós vamos cultuar a Deus, e até nós recitamos o Salmo 122, verso 1, né? Com os lábios nós dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas o nosso coração está, que canseira. Vou para o culto de novo. Nós estamos profanando o nome de Deus. Thaís. Era. Isso. Isso. Dois exemplos que eu trago. No período dos reformadores, da Reforma Protestante do século XVI, o que os reformadores faziam? As famílias, no tempo dos puritanos, o que as famílias faziam? Eles se recolhiam em casa no sábado à noite, antes do culto. No sábado à noite, as famílias se recolhiam em casas para orar pelo culto do dia posterior.
se preparando. Então o que eles faziam? As famílias reunidas oravam, cantavam louvores e liam um texto bíblico. E ali eles iam dormir para se preparar para o culto do domingo. Esse é o primeiro exemplo, os reformadores. Segundo exemplo, trazendo para os nossos dias o que Thaís pontuou. Nós nos preparamos para vir para o culto no domingo? Sejamos sinceros. Nós dormimos cedo no sábado, para acordar cedo no domingo. Às vezes nós chegamos no domingo pela manhã já com sono, né? Já acorda com sono porque dormiu tarde. E não se prepara em casa. Não prepara os filhos para ensinar, hoje nós vamos para a igreja, nós vamos adorar ao Senhor. Então, menino em hora de culto, com o celular na mão, não pode. Olhando rede social, menino ou jovem, ou adolescente, ou adulto, olhando rede social na hora do culto, não pode, você está quebrando o seu terceiro mandamento. E aí nós temos uma grande falha, ou falta. Eu sei de casos e casos, isso aí é óbvio. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender, nós estamos no culto. Eu vou trazer um exemplo. Se você for em algum dia da sua vida, em um julgamento com um juiz, você não pode sair para estar andando. Mas na igreja nós saímos, né? Na hora do culto. Você não pode sair na hora de um julgamento diante de um juiz homem, diante de um homem. Você não pode sair na hora do julgamento para ir no banheiro, para ir tomar água e ficar conversando no corredor ou na cozinha e pensar, o pastor não veio, o pastor não sabe. Ora, o pastor não veio. Direto aqui, ó, a porta da cozinha é justamente aqui no gabinete, no púlpito. Eu estou pregando aqui, eu passo o olho aqui, eu sei quem está na cozinha, eu sei quem está no gabinete, eu sei quem está no berçário, eu sei quem está passando aqui no corredor, que vai tomar água, vai no banheiro e aproveita e fica batendo papo, tirando selfie no espelho do banheiro. Ou não tem, irmãos? Ou você nunca viu falar sobre isso? Crente que vai tirar selfie no espelho do banheiro na hora do culto e posta em rede social. Versículo, né? Os irmãos estão entendendo qual é o ponto aqui? Meus irmãos, eu sei, e é mais uma vez, o que eu pontuei agora há pouco. Há casos e casos. Tá certo? Nós temos mães de bebês que precisam ir no berçário, trocar uma fralda, dar de mamar. Eu sei que nós temos pessoas idosas que precisam, algumas vezes, né, muitas vezes precisam ir no banheiro, precisam tomar uma água. Eu sei, mas eu sei que também tem casos aqui que certamente nós poderíamos ficar acomodados no banco durante 2 horas, né? Eu sei que tem casos, às vezes precisa atender uma ligação urgente, e a ligação é na hora do culto, e você precisa sair para atender uma ligação. Eu sei, meus irmãos. Eu sei que as irmãs da SAF, por exemplo, tem a cantina no domingo, tem que sair um pouquinho antes. Eu sei, há casos e casos. Mas perceba, quando isso acontece com um grande número, isso é a quebra do terceiro mandamento. É uma quebra do terceiro mandamento. E aí sai para tomar água, fica no filtro, no bebedouro. Chega outra pessoa e aí pronto. Aí é conversa, né? Os irmãos estão entendendo? Qual é a nossa mentalidade? Eu saio da minha casa e eu vou para culto. Eu vou para o culto. Eu não vou conversar na hora do culto. Quer conversar, minha irmã? Meu irmão, chegue meia hora antes, vá conversar. Quer conversar? Deixa o culto terminar, vá conversar. Qual é o conselho que eu dou aos membros da quarta igreja? Chega um pouquinho antes. Fique batendo papo na porta, não. O conselho já decidiu, está aí os ar-condicionado. Antes a reclamação é porque era quente, lá fora é ventilado, era melhor, mais agradável lá fora. Mas temos ar-condicionado. Você chega no culto, senta, ora. Os irmãos do louvor estão passando o louvor aqui. Faça do momento que os irmãos do louvor estão passando o louvor um prelúdio do culto ao Senhor. E eu contar algo meu. Teve momentos que eu ficava na porta do culto para receber os irmãos, antes do culto começar. Só que eu percebi que tinha muitas pessoas que entravam, deixavam a Bíblia e voltavam lá para fora.
Qual foi a minha decisão? Eu não vou mais ficar na porta para receber ninguém. Eu vou sentar, enquanto os irmãos estão passando louvor, eu faço desse momento o meu prelúdio ali sentado. Eu estou falando de mim. E esse é o conselho que eu dou para os membros da quarta igreja. Sente. Se concentre no que você veio fazer aqui. Você não veio bater papo. Quer bater papo? Vá bater papo na praça. Quer passear? Vá passear no shopping. Aqui não. Nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Nós precisamos ter zelo com o nome de Deus. Os irmãos estão entendendo? É o zelo pelo nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eu tomo o nome de Deus em vão? Quando eu digo eu vou para o culto, mas no culto eu nem piso. Eu fico andando, perambulando. Nós precisamos nos concentrar. Isso é maravilhoso quando os irmãos de louvor estão tocando aqui. Antes do culto começar, passando aqui. Os instrumentos, a questão do som, a questão das vozes aqui. Meus irmãos, eu fico sentado ali e meditando na letra dos louvores que os irmãos estão passando aqui. Isso é um deleite para a nossa alma. É iniciarmos o nosso culto de maneira correta. Acalmar a nossa mente, não é? Aquietar o nosso coração. Se a gente fica lá fora conversando, a gente fica preocupado com outras coisas, conversando com outras coisas que não tem nada a ver com o culto. Então, chegou no culto, chegou na igreja, senta. Fazer igual a pai chato com um menino pequeno, né? Senta. Senta. Quer tomar água? Toma antes do culto. Quer ir no banheiro? Vai antes do culto. Na hora do culto, senta. Senão, meus irmãos, o que isso daqui vai virar? Irmão das dores. 5 minutinhos. 2 minutos. Calma que eu vou chegar nesse texto. Está muito apressado. Mas qual é o... Lembra que a gente está estudando desde o início. E sempre nos estudos eu trago um tema-chave, que é a chave do nosso estudo. Que seria o lema, basicamente, como se fosse o lema daquele estudo. Qual é a base para o nosso estudo de hoje? Está aí abaixo do texto, Malaquias 1, 6 a 14. Dá para ver atrás? Vamos ler? Quando fazemos juramentos hipócritas ou participamos sem a devida, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Primeiro, o juramento, né? Que eu acabei de falar aqui. Quando você promete sustentar essa igreja. E aí perceba quando nós quebramos o juramento que nós fazemos. Os presbíteros que dirigem os cultos aqui sempre enfatizam isso, na hora do dízimo e oferta. Esse é um momento de dízimos e ofertas, e esse é um momento dos membros da igreja local. Por que é um momento dos membros? Porque quem fez esse juramento de sustentar essa obra? Os membros. Se os membros, e aqui, já que a gente está lendo Malaquias, né? Vou usar o texto de Malaquias. Se os membros estão roubando a Deus, deixando de dar os seus dízimos e as suas ofertas, eles estão quebrando o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão. Por quê? Um falso juramento que fizeram de sustentar esse trabalho, a igreja local. Quando nós faltamos aos cultos, em que nós poderíamos estar, nós também estamos quebrando um juramento que nós fizemos. Em segundo lugar, quando nós participamos dos sacramentos, sem a devida reverência. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. No momento de ceia, quando você está disperso, você está quebrando o terceiro mandamento. Por quê? Porque você não está concentrado no culto. Imagine que alguém está cantando aqui e ele está desconcentrado. Vai errar a letra. Se for no teclado, vai errar o tom.
vai descompassar tudo. A igreja fica perdida, o culto fica perdido, os irmãos do louvor ficam perdidos, pronto, é uma perdição só. Quando nós também não nos concentramos no que nós estamos fazendo aqui. Quando você fica preocupado em estar olhando para trás, para o relógio. O pastor não vai terminar hoje, não. Quando você está aqui mais pensando, eita, eu tenho que fazer a janta. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Amanhã eu tenho que ir em tal lugar, resolver tal coisa. Meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Tem aquele menino, tem não sei o que. Aí você se desconcentra do culto. Você está quebrando o terceiro mandamento. Precisamos estar centrados aqui. Sabe por quê? Isso acontece muito. Quando nos desconcentramos, e aí vem um pregador, e diz que Deus vai lhe dar bens materiais. Aí você diz amém, e não sabe nem o que ele diz. Alguém começa a tocar ali, vai começar o momento de louvor. Nem começou a cantar, a pessoa está tão desconcentrada que já começa, aleluia, glória a Deus. Sabe nem o que vai cantar. Nem medita na letra. Sabe nem o que o pregador está falando. Mas ele já está dizendo, amém, glória a Deus, eu recebo. Está desconcentrado. Né? Olha o que o autor desse livro diz. As pessoas mencionam Deus, mas sem realmente pensar sobre Ele. Pensar sobre Deus. Você já pensou sobre o que você está cantando? O que está sendo pregado? Aí vamos continuar por conta do horário. O nome de Deus ficou pequeno, né? Deixa eu ver se tem um versículo aqui. Dá para ler aí de trás? Isso é Eclesiastes. Isso é culpa de presbítero Cícero, que pregou em Eclesiastes. Aí. Eclesiastes. O que é que diz Eclesiastes? Vamos ler aí. Guarda. Diante de Deus, porque e tu, portanto, que a irmã das dores pontuou, eu estava adiantando o versículo. Salomão nos exorta, meus irmãos, a termos reverência. Termos reverência. Pastor, o que significa esse texto aí? Você procura lá no canal da igreja, o presbítero Cícero pregou todo o livro de Eclesiastes. Guarda o teu pé. Reverência. Reverência no culto. Reverência na casa de Deus. Reverência com as coisas de Deus. Zelo com as coisas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos zelar as mínimas coisas. Zelar um banco desse. Zelar um microfone desse. A gente acha, é um banco velho, já está acabado já. As coisas de Deus. Um microfone como esse. Um notebook. Um ar-condicionado. Não é todo mundo que mete a mão. Não, meus irmãos. Precisamos ter zelo para com as coisas do próprio Deus. Porque guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Reverência. Aqui não é lugar para brincadeira. É algo muito sério. Nós estamos tratando com almas eternas. Coloque isso na sua mente. Os irmãos do louvor, vocês estão tratando com almas eternas. Vocês estão tratando com a noiva de Cristo quando vocês entoam canções.
Isso deve ser levado muito a sério. É guardar o pé, é ter respeito, é ter honra, é ter zelo para com o nome de Deus. Nós não estamos aqui cultuando o pastor, nós não estamos aqui cultuando os presbíteros. Você não vem cultuar o seu irmão, você vem cultuar um Deus que é zeloso para com o seu nome. Ah, eu não gosto dessa igreja. Deus. Tem tantas outras aí. Mas nós devemos zelar pelo nome de Deus. Desde o princípio, na liturgia do culto. Perceba, desde o abrir a Bíblia e ler um texto com zelo. Desde a oração, desde o momento de louvor, de dízimo e oferta, da pregação, da oração final, da impetração de bênção. Tudo é centrado no nome de Deus. A gente não pode ter brincadeira nesse momento. Guarda o teu pé. Zelo, respeito e reverência. Ninguém vai para um quartel de exército brincar. Vai, Léo. Acorda cedo, né? Tem hora. Por que com as coisas de Deus nós queremos fazer assim? O culto começa de 6, mas eu vou chegar depois do louvor. Eu já ouvi gente dizendo assim, não gosto do louvor não, passa muito tempo em pé. Eu vou depois, quando terminar o louvor. Mais ou menos eu sei a hora ali que tem dízimo e oferta. Eu sei que o pastor começa ali no domingo à noite por volta de 7h30, 7h40, dependendo de quem estiver dirigindo o culto. Eu vou chegar aí mais ou menos essa hora, porque já tem passado o louvor, e eu chego na hora da pregação. Eu quero só ouvir a pregação. Ou o contrário, né? O culto começa de 6, mas eu vou chegar às 6h15. Aí chega no meio que está a igreja louvando a Deus. Chega a pessoa atrapalhando os outros, tirando a concentração. Entra de todo jeito no celular, vem como Thaís disse, né? Vem na correria, na agitação. Na hora do culto, irmã, tudo bom? Na hora do culto, todo mundo louvando e a pessoa começando, batendo um papo. Nós precisamos rever, meus irmãos, o nosso culto. Eu tenho estudado sobre isso há alguns dias, sobre culto. Tenho organizado, separado alguns livros que tratam sobre louvor e adoração. Quem sabe a gente estude sobre isso, mas nós precisamos entender que o culto é algo que nós devemos levar muito a sério. Cícera, 2 minutos. Sim. Precisamos aprender o que é reverência. Precisamos aprender. Agora perceba o finalzinho do versículo 7 que nós lemos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus é zeloso. Deus é zeloso. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pastor, mas Deus sabe, o que importa é o coração, né, pastor? Não. Não é o coração, não. Deus não é açougueiro. Deus quer só o coração. Não. Deus quer a nossa vida por completo. Deus quer o nosso culto por completo. Não é só uma hora no culto, um momento no culto. E aqui essa palavra para nós que estamos aqui. E para os membros da quarta igreja que estão nos acompanhando. Precisamos ter reverência ao nome do Senhor no culto. No culto. Se alguém convidar, vou aconselhar os que estão aqui. Se alguém a partir de domingo convidar você, fulano, vamos ali fora conversar, sua resposta, eu estou no culto. Não, mas o culto não começou. Começou. A partir do momento que eu coloquei meu pé na igreja, eu estou no culto. O meu culto aqui já começou. Então eu não vou conversar lá fora. Depois do culto a gente conversa. Depois da cantina, né, irmã Inácio? Tem a cantina lá. Na cantina, olha, vamos fazer o seguinte, você compra uma pizza para você e para mim a gente conversa. No culto, não. Tá certo, irmãos? Ok, alguma dúvida? Algum comentário? Presbítero Cícero, Valber, diga lá.
Isso. Isso. Tranquilo? Até aqui, presidente Valber. Tranquilo? Vamos concluir. Em primeiro lugar, em relação à reverência ao nome de Deus. Devemos cultuar a Deus conforme Ele em sua palavra. Não adianta. Tem pessoas que conversou comigo algumas vezes. Pastor, assim, o culto é até bonzinho, pastor. Olha mesmo. O culto é até bonzinho. O pessoal do louvor são até entonados, são até afinados. A pregação é boazinha. Mas o culto de vocês é muito frio. É muito frio. Ninguém dá um glória a Deus. Ninguém diz aleluia. Ninguém marcha. Ninguém bate palma. Não, é muito frio. Percebe, irmãos? Olha o pensamento. O culto quente tem que ser um culto que mexe com as emoções. Então, em um culto que não bate palmas, não é um culto bíblico. É um culto frio. Porque bater palmas é emoção. Você vai para um culto pentecostal e lá bater palmas é o mínimo, né? Mas você vai e as pessoas dizem, não, o culto hoje foi uma bênção, o culto foi tremendo, a gente se empolgou, teve até arrepio na pele, e a gente bateu palmas e viu glória a Deus e aleluia. Sentimentalismo. O nosso culto não é sentimental, é racional. Diga, das duas. A última. Sim, não, isso é individual. O que eu estou me referindo que essa pessoa me disse que o nosso culto é frio, é porque a igreja não é avivada. Entendeu o entendimento de avivada? Uma igreja avivada é uma igreja que as pessoas gritam. É uma igreja que o pastor pula. Não é? Isso. Entendeu? Essa é uma igreja avivada. É que o pastor grita. Na verdade, o pastor não grita, o pastor berra. Né? É que tem revelação no culto. Aí é um culto avivado. Não, meus irmãos. Nós não entendemos assim. E eu mostrei a essa pessoa que me procurou e disse, o culto da sua igreja é muito frio. Eu li para ele Romanos capítulo 12. E a gente vai ler concluindo. Nosso culto não é emocionalismo. O nosso culto é racionalismo. É razão. Por que você dá glória a Deus? E aqui não é proibido de dar glória a Deus. Mas você precisa entender por que você está dando glória a Deus. Não é de qualquer forma. Não é porque está lá, a Dabriana começou a tocar o teclado, aí você, do nada, glória a Deus. Deixa pelo menos começar o vocal. Os irmãos estão entendendo? Mas acontece, a gente ri, mas acontece em muita igreja evangélica. Basta alguém começar a tocar ali, vem alguém numa guitarra e faz um solo. Aí pronto. Aí começa a cantar aquela música Diante do Trono, e Diante do Trono, vocês sabem, né? Meu amigo tem hora para começar Diante do Trono, mas não termina não. Quem conhece Preciso de Ti, Diante do Trono, só começa. Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, e aí vai. Né? Olha como a gente profana o nome de Deus em vão no culto. Falando de louvor um pouquinho, só trazer um gostinho aos irmãos. Estou estudando ainda. Não sei se os irmãos conhecem aquela música Rompendo em Fé. Conhece? Vocês não cantaram não, né? Já cantaram? Misericórdia. Tem que ir para o gabinete pastoral. Tem que se arrepender desse pecado. Em nenhum momento exalta o nome de Deus. É antibíblica. Você já meditou na letra dessa música? Mas cantaram. Já meditaram? Rompendo em fé, minha vida se revestirá
seu poder, rompendo em fé. É só isso. É só isso. Vou lutar. Triunfalismo. E as igrejas estão cantando sem meditar na letra. A cada dia vou viver rompendo em fé. Presbítero Cícero. Sim, certo. Ainda bem, louvado seja Deus. Mas para os irmãos, eu não estou nem falando daqui em si, né? Mas as igrejas evangélicas cantam, né? Rompendo em fé. Ah, meu Deus. A outra é de Aline Barros, não é? Ressuscita-me. Já cantaram isso? Meu Deus. Os irmãos estão entendendo que os evangélicos estão cantando, quebrando o mandamento. Vamos concluir, irmãos. Senão a gente sai hoje e aí eu emendo no estudo que eu ainda estou começando a ler, a estudar sobre louvor e adoração. Primeiro ponto, nós devemos cultuar a Deus conforme Ele prescreveu em sua palavra. Ponto final. Por que o nosso culto é assim? Porque é prescrito pela lei de Deus. Por que nós não temos teatro no culto de domingo? Porque não é prescrito pela lei de Deus. Por que nós não temos cantata no domingo? Porque não é prescrito na lei de Deus. Nosso louvor, oração, leitura da palavra, louvor, dízimo e oferta, pregação, oração e bênção apostólica. Pronto. Essa é a liturgia do culto. Fácil, né? Pronto. Estamos embasados na lei de Deus. E ponto final. Aqui nós não estamos para agradar A, agradar B. Estamos aqui para sermos obedientes à lei do Senhor. Certo? Segundo lugar, devemos cultuar somente a Deus por meio de Cristo. E aqui é um outro ponto importante, daria uma outra aula, um outro estudo. Quando nós cultuamos a homens, e mais uma vez, culto, quando nós cultuamos a homens, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. E eu vou dar um exemplo só por conta do horário, que muitas igrejas evangélicas e presbiterianas quebraram o terceiro mandamento. Período de eleição política. Deram púlpito para candidato falar no púlpito da igreja. Isso é quebra do terceiro mandamento. O único que fala na igreja é Deus, por meio da sua palavra. Seja palavra cantada, seja palavra exposta, ou seja palavra orada. A nossa oração deve ser de acordo com a palavra de Deus. Os louvores devem ser de acordo com a palavra de Deus. E a pregação deve ser de acordo com a palavra de Deus. Não é estrela A ou candidato B que usa do púlpito para fazer política. Nem o pastor pode fazer isso. Quando o pastor faz política no púlpito, ele está quebrando o terceiro mandamento. Porque o único que deve ser exaltado é quem? Deus. E não é político A nem político B. O pastor prega. O pastor não faz política. Púlpito não é lugar de política. Púlpito não é lugar de comício. Quer fazer comício? Faça na rua. Na igreja não. Tá certo? Compreendido? Estou sendo muito duro. Thaís, estou sendo muito duro, né, Thaís? Diga aí. É. Isso. Tá. Tá. É. Ou o pastor ou o grupo de louvor. Isso acontece muito. Eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu vou para a igreja de fulano e tal, porque lá tem um cantor famoso. Tem um cantor. Um cantor.
Eu vou para a igreja, porque na igreja vem um grupo de louvor de fora, aí vem cantar, é um grupo de louvor conhecido, aí eu vou para a igreja. Aí nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Por fim, devemos cultuar a Deus de maneira racional. Vamos ver, não era esse texto não, mas Filipenses capítulo 2. Eu pedi ao presbítero 6 para abrir Romanos capítulo 12. Depois a gente lê. Vamos ler Filipenses 2, enquanto o presbítero abre. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler todos juntos? Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus Cristo. Presbítero Cícero. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Que é o vosso culto racional. Culto racional. Você precisa entender, compreender o que está acontecendo aqui. Desde as horas da oração inicial, a sua mente deve estar cativa à palavra, aos louvores. Compreender. Culto racional. Mas o que via de regra acontece em nossos dias, nos cultos evangélicos? Você entra em uma determinada denominação e você não entende nada. A começar de quem está pregando, já começa a falar, gritar e berrar, você não entende nada. O louvor começa com alguém fazendo um solo na guitarra, a bateria que quer cobrir o solo da guitarra e a guitarra que quer aparecer sobre todos. Você não entende nada que está cantando. É uma gritaria, é um berreiro. É de um lado alguém gritando aleluia, de outro glória a Deus, o outro marchando, você não compreende nada. O nosso culto deve ser racional. Isso sem falar do que está sendo aí tão publicado, né? É uma perca de tempo, irmãos. Tem tanta gente falando desse tal profeta Mirim, que coisa fútil. Né? Profeta Mirim, um jovem, um adolescente de 14 anos, está aí fazendo sucesso na boca de muitos crentes que estão criticando. Meus irmãos, nós não temos tempo para isso não. Sinceramente. Aí fizeram a pergunta ao doutor Augusto Nicodemos. Pastor Augusto Nicodemos, o que o senhor acha do pregador Mirim? Ele disse, pregador quem? Foi sinceramente. Ele disse isso no Instagram dele. Sabe aquelas caixinhas de pergunta? Perguntaram a ele, pastor Augusto Nicodemos, o que o senhor acha do pregador Mirim, do profeta Mirim aqui no Brasil? Ele disse, pregador quem? Ele disse, eu não sei nem quem é. Quem é esse? Eu não sei quem é. Meus irmãos, fala coisa com coisa. Nosso culto deve ser racional. Quer dizer amém? Diga amém. Quer dizer aleluia? Não é proibido dizer aleluia. Quer dizer glória a Deus? Não é proibido dizer glória a Deus na igreja. Agora diga glória a Deus, aleluia e amém, racionalmente. Eu estou entendendo o que é que está sendo pregado. Amém. Eu estou entendendo o que está sendo cantado. Louvado seja Deus. Mas isso deve passar pela nossa razão, pela nossa consciência. Amém, irmãos? Alguma dúvida?
Tem. Pessoas que perdem tempo com isso. Não é? Igual a outra lá do iPhone, né? O pessoal também fala. Pronto, não veja não perca tempo não. Vamos ficar de pé? Abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a profanar o culto sagrado a Deus, para que nós não venhamos usar o nome de Deus em vão. Amém? Feche seus olhos. Vou dar o presbítero vocês para orar. E encerrando nosso culto, eu estarei impetrando a bênção logo depois. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, repousa, ó Pai, sobre o teu povo que se reúne aqui nessa noite, bem como se encontra espalhado por toda a face da terra desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amanhã, culto de oração, 3 horas, interação das irmãs da SAF. Quinta-feira, Deus permitir nossa confraternização, 8 horas da manhã, lá no sítio do presbítero Amauri.